Vamos lá, vamos chegando. Ah, agora sim. Tá tudo certo aí? Ai, meu Deus do céu. E Tina Turner no fundo. E Tina Turner animando isso aqui. Boa noite, maravilhosos. Esse é o Papo com Antônio Matos, começando mais uma vez diretamente dos estúdios Memphis e da Rádio Promoção FM. Este negócio que fica pendurado aqui. E está tudo bem, sejam todos bem-vindos. Chopina maravilhosa. Minha amiga Vanessa, um beijo pra você. Minha amiga Simone entrando aqui. Maria Silva, seja bem-vindo, maravilhosas. Meninas do TikToker, olha o tanto de gente no TikTok. Vão pro Instagram, maravilhosas. O negócio acontece lá. Aqui no TikTok vocês vão ficar só me vendo, mas tudo bem. Aqui no Instagram vocês vão conseguir ver meu convidado. Vamos compartilhar essa live, maravilhosos. Quero todo mundo chegando, quero todo mundo subindo. Vou começar a dar uns recadinhos, porque o meu convidado provavelmente está aqui já. Eu acho que ele foi o primeiro a chegar. Muito pontual, como um bom advogado que é, adorei. Maravilhoso. Pode deixar uma musiquinha de fundo. Dai boa noite, Mini boa noite, tô indo. Isso, meninas, olha o tanto de gente no TikTok. Venham pro Instagram, meninas maravilhosas, meus girassóis. É no Instagram que acontece tudo. Elas estão acostumadas comigo no TikTok. Mas hoje é no Instagram, tá, maravilhosas? É no Instagram hoje, tudo aqui pra vocês. Muito bem, vamos compartilhando. Quem chegou aí, compartilha essa live para nós subir aqui e fazer um programa maravilhoso. Eu tenho aqui, não posso esquecer que este programa tem o patrocínio da Sala de Teatro, Escola de Teatro, Sala 6, Faculdade FATESP. faculdadefatesp.com. Você entra no site, se informa direitinho, os melhores cursos, vários cursos lá, com uma parcelinha que cabe no seu bolso, e nesse momento eles estão todos online, então não esqueçam, vão lá. Souza maravilhosa, seja bem-vinda. Spider Box, olá maravilhoso, sejam todos muito bem-vindos. Que mais que eu tenho aqui? Raposa Dourada Biscuit. Esqueceram de colocar aqui os bichinhos da Raposa Dourada Biscuit pra mim, maravilhosos. Me dá esses da Savana aí. Isso! Vamos, meu filho! Ele tá cochilando, mas ele chega! Ô, direção! Esse povo hoje parece que tá perdidinho! Diana, Eliana maravilhosa, Matheus, sejam todos muito bem-vindos. Olha isso, gente! Raposa Dourada Biscuit é uma... Olha, isso chama o tema Safari, né? É Safari? Savana. Savana é a marca da blusa. É Safari para você que quer fazer festa. Olha isso, gente, que coisa, o acabamento, que coisa linda. Para você que quer fazer festa de aniversário, lembrancinhas para os convidados. Então não deixe de entrar na loja, visite, entra lá no Instagram, Instagram @Raposa Dourada Biscuit. Você entra no Instagram, lá na bio tem o link, você clica no link que cai direto na loja. Na loja tem muitos presentinhos, mais de 200 opções para você. Não esqueçam, Savana é uma loja de fábrica que manda essas blusas. Eita, tô mostrando o corpo aqui na live, que manda essas blusas. Olha essa rosa linda que eu recebi da Savana. Savana é uma loja de fábrica que você pode comprar para revender. Entra lá, savana.com e se informe. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho Raposa Dourada, já foi. Eu tenho... Esta é Pink Acessórios. Pink Acessórios é uma loja de biju aqui mesmo de São Paulo, mas ela é maravilhosa e ela entrega para o Brasil inteiro. Pink Acessórios são bijus e semi-joias e você pode comprar pelo telefone e pelo site. O site é aqui no Instagram, você entra e você encontra tudo lá, @Pink Acessórios. O telefone é
11, né, aqui de São Paulo, porque entrega para qualquer lugar do Brasil. 11 5842 1838. 5842 1838. Você fala com a Giovana ou com a Fátima. Meninas, um beijo pra vocês. FD Vix, me manda esses casaquinhos pra mim ficar com cara de executivo. É a loja FD Vix. Aqui mesmo no Instagram, @FDVix. Só loja, só para homens, só roupas masculinas. Finalmente uma loja só para os homens, porque geralmente as lojas são para as meninas. Agora não, agora tem pra gente, só pra nós. FDVix. Que mais? Caldeirão da Roseli, quinta-feira. Não esqueçam de assistir às 21 horas aqui neste mesmo estúdio. Vamos lá, o que eu tenho mais? Era só isso? Vou chamar meu convidado. Meu convidado é um jovem formado, advogado criminalista. É jovem, mas não é brinquedo não. É jovem, mas é muito, muito culto dentro da sua área. Esses meninos estão com um podcast, é cada coisa. Nós vamos saber de tudo isso aqui. Ele é de uma família incrível, eu amo a família inteira, é uma honra poder receber você aqui e eu vou chamar para nós bater o papo e saber mais sobre a advocacia criminalística o doutor Gabriel Garcia. Cadê? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Está aqui, cadê o Gabriel? Cadê? Será que o Gabriel não chegou? Chegou, está aqui. Gabriel. Boa noite, Gabriel. Você tá me ouvindo bem aí, garoto? Tudo tranquilo. Te ouço bem, te vejo bem, tudo ótimo. Legal. Gabriel, seja muito bem-vindo, doutor Gabriel. Me desculpe a intimidade, é que eu sou amigo da família. Seja muito bem-vindo. É um prazer poder recebê-lo aqui. E, por favor, fique à vontade para falar tudo que você gostaria de falar. O que eu não souber me perguntar, por favor, me interrompa e fale. Eu queria... Tá confortável? Tá tudo bem? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Ah, que bom. Eu queria começar, Gabriel, se você me permite, você é nascido e começar aqui por você mesmo. Você é nascido e criado em São Paulo, fez faculdade aqui. Me fale um pouco de você até você chegar nessa faculdade de Direito tão desejada por tantos. Cara, acho que é isso mesmo. Assim, a história começa bem aqui em São Paulo mesmo. Tenho 25 anos hoje. Estou aí, né, como você falou, recém-formado. Começou aqui em São Paulo mesmo, nascido, criado na capital. Sou filho de uma já conhecida bastante de todos os seus espectadores, né? Sou filho da doutora Vera Doutora Mendes. Vera Mendes. Isso, eu posso anunciar, meu amigo? Doutora Vera Mendes, psicóloga, uma das melhores de São Paulo, está entre as melhores de São Paulo pela nossa prefeitura de São Paulo. É uma palestrante incrível e é professora universitária também, minha amiga doutora Vera Mendes. Pode continuar, maravilhoso. Eu tinha que fazer a apresentação dela. Não, ela é nosso orgulho, sai daí também, né? Ela, como primeira formada da família, sempre incentivou eu e meu irmão a estudar e correr atrás dessas coisas, ir atrás enfim, de formação, de trabalho, de escola, enfim, da vida, assim como ela sempre fez. Então... Você se formou-se muito jovem, né, Gabriel? Porque, só para começar aqui, a faculdade de advocacia, ela é a parte de uma especialização, é isso? Só por meus telespectadores, como eu também, que sou leigo, para entender. Você faz uma faculdade de advocacia e aí depois você procura a especialização dentro da sua área, do que você, no seu caso, você escolheu a criminalística, é isso? Isso, a gente faz, na verdade, né, o nome do curso ele é Direito, porque dentro do direito não envolve só a advocacia. A advocacia é o ramo que é quem trabalha, quem é advogado. Mas outras profissões, por exemplo, que não necessariamente advogado e que não passam necessariamente pela advocacia, também demandam uma faculdade de direito. Por exemplo,
delegado de polícia, ele não precisa ser advogado, mas ele precisa ser formado no curso de direito. Então, a gente faz aqui o curso de direito que vai envolver aí diversas áreas, né? Todas as áreas do direito, basicamente, ou pelo menos as principais áreas do direito. E aí, saindo da faculdade, a gente presta a prova da OAB. Com a prova da OAB, a gente, enfim, entra no que a gente chama nos quadros da advocacia brasileira, e aí sim se torna um advogado. Mas eu poderia muito bem, por exemplo, exercer algumas profissões sem passar na prova da OAB, né? Então, por exemplo, a delegacia, ser delegado de polícia, ser policial, polícia federal, alguns cursos demandam uma formação superior e, principalmente, né, por estar diretamente relacionado a isso, as pessoas costumam estudar direito. Eu entendi. Mas no seu caso, vamos voltar aqui, porque hoje o assunto é criminalista. Você tinha que fazer isso, tem que fazer a faculdade de advocacia e depois uma especialização. É isso? Não, você faz direito. De Quando direito. você faz direito, você passa na OAB, você é advogado. Na prova da OAB, você consegue sim pedir ali, né? Não é necessariamente uma especialização, mas um ramo onde você vai prestar a prova. A prova da OAB é dividida em duas fases. Uma primeira, onde você é testado em todas as áreas do direito, e uma segunda, que é uma prova prática, onde você é testado em uma área específica. E ali você escolhe a sua, que você quiser. Entendi. Só que, uma vez advogado, você é advogado para todos os fins. Então, por mais que eu hoje esteja me especializando, sim, em direito penal, mais especificamente em penal econômico, que é uma área onde eu estou atuando um pouquinho mais, eu sou advogado, então eu posso ser advogado tanto para atuar com direito penal, quanto com direito civil, com direito de família, com direito trabalhista. O advogado, ele é sim, pelo menos no nível de formação, você é advogado para todas as áreas. Só que isso é quase que um mantra dentro da advocacia de que não existe advogado generalista. Quando você advoga, você naturalmente vai se enveredar para uma das áreas. Porque essa ideia de um clínico geral advogado, advogado que faz absolutamente tudo, é uma ideia um pouco já ultrapassada. Porque, pensa comigo, né, Antônio? Se você está com dor na cabeça, você procura um neurologista. Se está com problema no coração, você procura um cardiologista. Da mesma forma que se você tem um problema trabalhista, você procura um advogado trabalhista. Se você está com um problema criminal, você procura um criminalista. Então, é sempre o ideal, e é o que a gente sempre indica, é que procurem profissionais especializados no seu problema, porque ele vai conseguir tratar do seu problema com toda a profundidade que ele demanda. Entendi. Indo exatamente nesse... Tá meio ruim o áudio meu, é isso? Então, deu uma falhada, mas dá para tocar. Estou te ouvindo bem. Só uma cortadinha natural. Ok. O criminalista em si, ele não fica restrito ao escritório. Ele acaba que ele tem que ir nas penitenciárias, conversar com seus clientes em determinados lugares. Isso não te assustou? Você é um menino criado de classe média? Como que é para você ter que ter esse convívio? Isso não assusta? Não deu assim uma vontade de dizer, não quero mais ser criminalista, quero ser... Não, imagina. Eu costumo falar, né, para o pessoal de brincadeira que a gente trabalha com crime, então você está apto a falar com todo mundo. Vai ser com o criminoso e vai ser com o cara que está preso injustamente, que é o cara que nunca teve contato com o crime e caiu ali de boi de piranha, né? Então, não dá para mentir, assim, a delegacia não é agradável, a cela não é bonita, o presídio não é convidativo, não é cheiroso, não é legal, nada dessas situações é boa, não tem um viés, como posso te dizer, bom no criminal. Não tem, porque o crime em si, né, a gente já está tratando da forma mais violenta do Estado agir, que é tirar alguém fisicamente dessa sociedade e colocá-la dentro de uma cela. E essas celas, elas deveriam, pelo menos,
estar dentro de padrões mínimos de vida, de convivência, só que não estão. Não e aí, está. exatamente por ver que existe uma forma muito violenta, que está muito longe de ser aquilo que devia ser, que não agrada a ninguém, e que é a área, infelizmente, onde mais injustiças acontecem, foi o que eu quis. Aí eu falei, não, então, já que a gente vai ter que lutar, vamos lutar por aquilo que é importante mesmo, vamos discutir, vamos atrás. Se é para entrar numa briga, que seja por quem precisa, né? E aí, então, direito penal me mostrou que, sim, a maioria das pessoas que estão ali nessas situações, e hoje eu trabalho com penal econômico, que é muito mais crime de colarinho branco, outro nicho, né? Não é Mais exatamente tranquilo, né? bem mais tranquilo, mas que ainda assim a gente vê que são pessoas que elas estão sendo diretamente violentadas pelo Estado, né? Pelo governo. São situações que é muito difícil de conviver, de você ver justiça naquilo acontecendo. Então, ainda assim, a gente escolheu, eu, né, escolhi batalhar e tenho aí o grande apoio da minha família para a gente poder continuar seguindo nisso. Que maravilha. Gabriel, quero deixar você bem à vontade para, se você quiser responder alguém que está aí, que te fez perguntas, fique à vontade também, tá? Claro. Em cima disso que eu te perguntei e que você me respondeu tão bem, de forma, pelo que você falou, você gosta disso. Gosto. Então, vem a minha próxima pergunta em cima disso. Você acha que ser criminalista é um dom? Que você sempre foi assim? Você sempre defendeu o oprimido? Ficou do lado do oprimido? Não, acho que sempre não, mas chegou um momento, né, vamos dizer assim, em que algumas verdades, especialmente algumas verdades sociais, elas começaram a me interessar um pouco mais. A ver como a gente vive numa sociedade desigual, por exemplo, onde existe um tratamento diretamente, frontalmente, né, violento em relação a algumas pessoas e não em relação a outras. Enquanto, por exemplo, o quanto, por exemplo, o capital importa, né? O quanto as pessoas ter dinheiro significa muitas coisas, o quanto outras pessoas são injustiçadas exatamente por não terem. Então, algumas dessas situações, e cara, é engraçado, todas essas coisas eu tô falando que são coisas que a gente aprende assim, ouvindo música. Não tô falando nenhuma verdade, assim, sabe? São coisas de adolescente É mesmo? que pensa na vida, tá ouvindo rap, vai pra escola ouvir um rock, conversa com vê um amiguinho que está sendo maltratado, vê um outro cara que passou por uma situação que não é legal. E aí sim, você passa a querer, né? Poxa, a gente devia se interessar mais por isso. Por que ninguém está falando dessas coisas? Então, veio ali uma aproximação por essas pautas, vamos dizer assim. E aí, mais especificamente no momento em que eu escolhi direito, né? Eu falo bastante que eu não escolhi, escolheram por mim. Que foi outra forma, que foi quando eu fiz a orientação vocacional com a minha mãe, que aí a gente sentou, né, fez um trabalho psicológico lá, de autoconhecimento, de conhecer o que a vantagem de ter uma grande psicóloga em casa, né? Ah, nossa, nem me fala, são imensas. E aí, dentro desse processo de autoconhecimento, tudo, de escolha de profissão, de vocação mesmo, acabei tomando essa escolha pela advocacia. Cara, eu sou apaixonado. Como eu falei, tem várias outras áreas do direito, né? Poderia, por exemplo, tentar ser juiz, sei lá, delegado, promotor, ou trabalhar numa empresa, né? Na parte jurídica de uma empresa, mas não, meu negócio é advocacia, sempre me interessei por isso. E aí, que maravilha! E aí, nesse ponto, acho que envolve ali sim uma questão de vocação mesmo. Tem uma coisa que a gente, mesmo sendo leigo, a gente vê muito, Gabriel. Eu queria perguntar para você em cima disso. Primeiro eu quero falar, o que a gente vê muito, principalmente nesses casos que são públicos, quando um advogado abandona o caso,
a população, principalmente o considerado povão, que é eu e todo mundo que é leigo na área, a gente tem uma tendência a já condenar a pessoa. Tipo assim, se o advogado abandonou o caso é porque ela é realmente culpada. A minha pergunta para você é comum abandonar? É ético abandonar um caso? Olha, primeiro, né, eu queria tratar desse ponto que você falou, que eu acho que é a nossa ideia de aparecer, né, de mostrar a cara enquanto advogado, é difundir essa espécie de conhecimento. Inclusive, né, você mencionou o podcast, a ideia do podcast é essa, difundir esse conhecimento jurídico, né, do direito. E a Legal, vamos primeira falar coisa que muito eu sobre o queria podcast. dizer para o pessoal é que ninguém é culpado até que se prove o contrário. Então, o advogado, ou estar presente ou não ter um advogado, não significa necessariamente culpa. E a culpa só vai ser formada no final do processo. Depois que acabarem todos os recursos, depois de tudo. Aí sim a gente pode falar, foi condenado e pode ser culpado, porque existem muitas condenações que são absurdamente erradas. Passam o processo inteiro e eles são ignorados. A gente tem vários exemplos disso. Mas Então, aí, Gabriel, se alguns você me processos são permite, pequenos. se Claro, você me permite, Gabriel, mas aí você está falando do lado jurídico. O que sim. a minha pergunta vem em cima dessa parte de quando o advogado abandona o cliente dele, e mesmo o público, o que está sendo público, que tem mídia, o Mas, povão começa a dizer que essa pessoa é culpada, mesmo se ela seja ou se não natural. seja. Isso é Naturalmente. correto? Naturalmente, porque casos criminais, né, eles geralmente envolvem um sentimento de empatia popular muito grande. Então a pessoa vê, puxa, podia ser eu. Olha que situação horrível. E aí é natural que as pessoas passem a julgar. Mas a primeira ideia, que é essa que eu estava passando, é que primeiro a gente não julga antes do processo acabar. Só é culpado quando acaba. Ponto. Fora isso, o advogado saiu, cara, vou dar um exemplo que ele é meio bobo, mas é real e acontece. Imagina que você é um trabalhador e a sua empresa não te paga. Você sai. Acontece. E isso não é antiético. Antiético é simplesmente abandonar a causa. Vamos imaginar que você deixou de me pagar, eu sou seu advogado, e aí eu simplesmente ignoro o seu processo está lá jogado, a gente perde os prazos, você não pode recorrer, não se defende. Isso sim se torna antiético. Agora, eu virar e falar assim, por exemplo, eu estou renunciando de ser o representante, né, no caso o advogado, do Antônio. Isso não é antiético. Isso é uma questão que, cara, às vezes acontece porque eu não me dou bem com você. E entre eu ter que trabalhar com você ou não, eu prefiro não trabalhar mais. E aí eu renuncio, saio do processo, outro advogado entra. Isso não é um problema. O problema é, imagina que eu simplesmente te prejudique porque, por exemplo, eu não estou sendo pago. Isso é antiético. Imagine que eu te prejudique de propósito porque eu não vou com a sua cara. Isso é antiético. Agora, e aí eu preciso voltar nesse ponto que o advogado estar ou não, ou fazer um bom trabalho ou não, não significa assunção de culpa. Eu não posso pegar essa pessoa e falar, ixi, nem advogado quer trabalhar com o cara, então significa que ele é culpado mesmo. Pô, não. Tem muita coisa ali por trás. Você tem que ver o advogado como um profissional. O advogado, tem uma frase que a gente fala na advocacia que é muito comum, que é o advogado ele é o primeiro juiz do cliente. Então, eu, quando chego sendo um advogado, e já aconteceu, assim, uma situação comigo em que um caso chegou, eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, sou advogado, eu posso te representar, mas eu prefiro que você vá para alguém mais experiente, que você vá com alguém mais apto, né? E isso não significa que eu estou dizendo que ele é culpado. Estou dizendo que eu, naquela situação, não podia ajudar ele. Era um problema que estava fora da minha alçada. Então, passa para outro. Não significa que é bom, não significa que é ruim, mas o primeiro juízo da causa, se ela é grande, se ela é pequena, se está certo, se está errado, vai passar pelo advogado. O advogado vai, faz essa análise e transmite para você. Posso atuar, não posso atuar, ou chega a situações em que também é muito comum na advocacia, a gente está num estágio que o processo se torna um problema tão grande, a gente pede ajuda. Vamos fazer o seguinte, Antônio, a gente está numa fase do processo que é melhor que um advogado mais experiente fale por nós. E aí contrata outra pessoa. Isso não significa que você é muito culpado ou que você está longe de não estar numa situação ruim.
Não, significa que naquela estratégia processual isso era interessante. Muito bem, doutor Gabriel. Olha, Imagina. meu Deus, quanto conhecimento. Gabriel, existe, principalmente em cima desse nicho que é o criminalista, você trabalhar no extremo, que é o que seria, quando eu digo extremo, assim, a família está nervosa, à flor da pele, os problemas são grandes, às vezes, no meio do caminho, você encontra problemas maiores do que o que você já imaginava ser, e como que para você como advogado, existe um trabalho, existe um estudo durante a faculdade, existe um estudo em cima disso para você aprender a lidar com esse extremo? Nossa, bem que deveria, mas não. Assim, um estudo psicológico, emocional para a gente lidar com isso, infelizmente não tem. Mas acho que aí entra nesse ponto que a gente mencionou, a vocação, né? Tem situações, por exemplo, eu em outras áreas que eu julgo serem muito extremas, por exemplo, direito de família. Eu acho direito de família uma coisa assim que pega as pessoas no flor da pele, assim, num sentimento íntimo tão grande que eu, por exemplo, não me identifico, prefiro não atuar. Agora, dentro do direito criminal, existe sim essa prática, é muito comum, porque envolve um misto de sentimento, de raiva, de culpa, às vezes de desespero. E sim, a gente precisa estar preparado para essas situações. A questão é exatamente essa. Chega um momento que a gente precisa ter essa vocação, saber lidar com isso de uma forma onde você consegue, de fato, ajudar. Porque imagina se a pessoa que está fazendo a sua cirurgia fica desesperada. Acabou a sua cirurgia. Se eu ficar desesperado também, aí esquece. Só que aí vem os anos de preparo de estágio, vem a faculdade, vem o seu preparo mesmo no sentido técnico de você falar, olha, eu estou apto, e aí foi nesse momento que eu falei, né? Por exemplo, de pegar essa causa, eu vou saber lidar com isso. E quando eu mencionei que o advogado é o primeiro juiz do cliente, é para fazer esse julgamento. Eu consigo ou não te ajudar? Porque imagina que eu pego uma causa que eu não acredito, eu atrapalho. Então, eu saber diferenciar isso, saber ter uma visão do que é um processo onde eu consiga atuar para, de fato, ajudar as pessoas, é crucial. E aí entra um pouquinho da vocação, entra uma análise bastante técnica, então já vai envolver outras coisas, mas sim, a gente atua no extremo, vive esse extremo, vai sempre ser uma matéria em que as pessoas são colocadas ao extremo, porque até as causas pequenas, imagina, né? Teve uma vez a gente estava tendo um debate na faculdade de uma juíza que fez uma sentença em forma de poema. Era um caso de roubo de galinha, assim, não era nada absurdo, não envolvia violência, nem nada disso. Tudo bem, era um roubo de galinha. Mas, cara, aquela pessoa estava sendo processada por roubo. Podia ser de galinha, podia ser de banco. Era um roubo. O que fosse. Era um roubo. Para ele, tinha a seriedade de que ele estava sendo processado criminalmente. Então, por mais que seja algo que às vezes pareça bobo, pareça que não tem nada, a pessoa, ela tá ali vivendo um processo criminal. Não, tá sempre no extremo para ele, né? Aquela pessoa, a família dela tá sempre levada ao extremo. Então, sim, sempre muito importante, e esse preparo, infelizmente, não existe. Mas com estágio, com faculdade, o preparo técnico, o estudo do dia a dia, a vivência, a experiência de estar nesses locais, né? Ver, por exemplo, estar numa delegacia, são experiências que nem sempre todo mundo tem. Saber conversar com um delegado, por exemplo, entender também qual é a função dele, do escrivão, como que a polícia atua, essas coisas são importantes e preparam a gente para lidar com todas as situações. Muito bem. É uma área, deixando aqui uma coisa mais leve também, senão essa live vai ficar séria demais. É uma área e uma formação que demanda muito estudo,
muita leitura, precisa gostar. Dá tempo de namorar? Eu sei que você tem uma namorada maravilhosa, advogada também, mas durante esse processo, deu tempo para você também se divertir, para você sair, tomar um vinho? Me fala sobre isso. A faculdade, né? Eu imagino que a faculdade de Direito, né? Eu só fiz Direito, então é a única experiência que eu tenho, mas é sim puxado. Já teve dias de pouquíssimo sono, de literalmente pouquíssimas horas, assim, 3 horas de dormir à noite, ter que estudar para uma prova, no outro dia você tinha 2 provas, era a semana inteira assim. Aí você sai da faculdade, você vai para o estágio, do estágio você vai para casa, quando você chega em casa você tem que estudar de novo. Então, é puxado, mas eu imagino que todos os cursos que sejam bem cursados sejam. Então, não existe nenhuma área que você estude pouco. Essa ideia o advogado ele vai ler demais, ela é verdade, mas ela é uma verdade que ela deveria, pelo menos, se aplicar a todas as áreas. Todo mundo estuda bem. Todo mundo tem que estudar bastante. O cara que é médico estuda bastante. O meu irmão é engenheiro, tinha que estudar bastante. A Vera é psicóloga, bastante, assim também. E outra, se eu tô com... Minha área de ator, estudo bastante também. E você não deve ler bastante também, né? Muito. Tem um preparo, um intelectual mesmo, né? Técnico também. Tudo demanda muito. Então, sim, dá para cursar, é cansativo. Eu sinceramente acho que o curso de Direito é um curso difícil. Acho que existem algumas evidências disso, né? A própria prova da OAB, mas dá sim, cara. Dá para namorar, dava para ir em festa, dava para sair no final de semana. Meus amigos estão aí online, eles são a prova de que dá. A gente ia em festa, Muito a gente bem. saía, bebia, fazia happy hour. Namorei durante 3 dos 5 anos da faculdade. Então dá sim. É um curso puxado como todos os outros. Muito bem. Como eu tenho o privilégio de conviver com a sua família, conheço um pouco mais de você mais a fundo. E sei que você tem familiares nos Estados Unidos. Acho que o seu pai mora nos Estados Unidos. Há probabilidade, levando em conta que um advogado aqui no Brasil não tem o mesmo, aliás, nenhuma profissão neste país tem o mesmo valor que tem nos Estados Unidos. Há esta possibilidade de você, depois de formado e agora que você já está na área atuando, de você ir atuar lá fora? Atuar lá fora, sim, existe essa possibilidade. Mas só que nos Estados Unidos, por exemplo, é muito mais fácil que a gente saia do Brasil para estudar uma pós-graduação, um mestrado, né, um doutorado, algum tipo de curso após o primeiro curso. Há também a possibilidade de advogar lá, mas nos Estados Unidos eles têm um sistema que ele é um pouco diferente do nosso, em que existem, como posso te dizer, no Brasil nós temos a OAB. Lá eles têm uma OAB por estado, basicamente, assim, são as Bar Associations. E aí, por exemplo, Nova York tem uma. Então, eu posso ir estudar, prestar a prova em Nova York, por exemplo, e aí eu seria advogado em Nova York. Só que, sei lá, se eu fosse para outro estado, por exemplo, Miami, Washington, já não seria também. Teria que passar em outra OAB lá naqueles estados. Então, acaba sendo uma coisa mais regional. E fora isso, eu preciso que a minha graduação seja validada lá, né? Então, eu preciso de toda a documentação que comprove que eu sou uma pessoa graduada em Direito no Brasil e assim eu possa passar para ser graduado, né? Considerado graduado lá. Entendi. Eu quero falar desse podcast. Antes, eu quero dizer que eu sou um ouvinte assíduo do podcast. Eu amo o podcast. Eu acho vocês de uma vibe incrível. E o que eu mais gosto do podcast, obviamente que todo mundo fala muito bem. Eu trouxe aqui, para você ver como eu gosto, eu trouxe até meu top 3 do podcast de vocês. Brincando. Por favor, obviamente que eu gosto muito, porque vocês falam com conhecimento, óbvio que sim, mas eu gosto desta linguagem que vocês trazem. É uma linguagem tão despojada, parece que está assim na beira da piscina, sabe? É muito legal e eu acho que é isso que traz e que faz o sucesso desse podcast. Você poderia me falar um pouco como que foi criado?
A nossa ideia foi exatamente essa, trazer o clima que a gente tinha, porque o que aconteceu, né? Como eu disse, a gente acaba se enviesando para cada um para uma área. Então eu fui para o criminal, mas meu amigo foi para o tributário. A outra amiga fazia trabalhista. O outro só trabalhou com empresarial a vida toda e ama aquilo. A outra ama direito de família e o processo. Ah, E aí a gente foi levando cada um, se juntou a galera, todo mundo sentava e conversava nos corredores da faculdade e cada um dava o seu pitaco de acordo com a sua área. Quando a gente saiu, a gente virou e falou assim, olha, então, lembra das nossas conversas, o prédio 3, o banco da faculdade? A gente consegue trazer o mesmo papo, levar isso com a mesma falta de seriedade que a gente tratava aquele tema, gravar e levar para o pessoal. E aí a ideia é essa, explicar para todo mundo que mas que é o nosso bonde, né? Explicar o direito de uma forma mais descontraída mesmo, de um papo, mas que não perca o sentido real de que é aquilo, né? Do que é direito. entendi. Mas, Gabriel, você há de convir que é difícil você juntar uma galera e isso dá tão certo, vocês se entendem tão bem. Quem ouve o podcast percebe o entrosamento nisso. Tem uma menina maravilhosa, eu assisti uma live dela com a sua mãe. Esta é advogada também, né? Poderosa. Ela é incrível. Os meninos também, todo mundo igual. O que eu quero que você me fale, como que foi, como que vocês chegaram nesse projeto para dizer da idealização até o primeiro podcast estar no ar? Queria que você A, falasse um pouco. a ideia do podcast mesmo, ela veio de um dos nossos principais, que é o host do podcast, né? Que é quem apresenta mesmo ele, que é o Gui. Ele veio e trouxe essa ideia que falou, cara, eu ouço podcasts, eu gosto muito de podcasts, então a gente tem aqui um grupo de amigos que já era o nosso grupo de amigos lá, da faculdade mesmo, e cada um consegue falar sobre um tema, ou sobre o mesmo tema, sobre um viés diferente. Então, que tal se a gente se juntasse, cada um trouxesse numa semana um tema? Ele basicamente idealizou. A gente sentou, todo mundo falou, olha, eu abraço. Vamos mesmo. Só que como que a gente vai se organizar? Já estava durante a pandemia, a gente não tinha um local físico, não dava para se juntar. Às vezes microfone, essas coisas nunca tem. Então, a gente grava no celular, o outro tem que gravar no notebook. E aí a gente pegou uma forma de gravar esse áudio, que era basicamente uma conversa, a gente sentou, entendeu como faria isso. Para você ter ideia, a gente nunca gastou com isso, são sempre programas de computador mesmo, grátis. O que a gente acaba investindo nesse projeto é muito tempo. Então, a única forma de investimento que a gente exige, e isso exige muito, como todos já eram amigos, a gente consegue, inclusive, se cobrar de forma mais tranquila. Falar, pô, essa é sua semana, não dá para mim, vamos mudar, não tá dando certo assim. Conversar numa boa, mas exige muito tempo. Porque qual que é a nossa ideia? Que é o projeto inicial do Gui. A gente vai pegar um tema, que é um tema importante, tem que ser algum tema relevante. A gente vai pegar esse tema e vai tratar. E todo mundo ou vai trazer alguma forma de você contribuir com aquilo. Então, por exemplo, se você ouve o podcast, eu vou acabar sempre, de alguma forma, levando aquilo para o criminal, fazendo algum comentário que seja relacionado com direito criminal. Os meus outros amigos, cada um com a sua área. Mas quando a gente não consegue efetivamente trazer o tema para a gente fomenta. Então, às vezes, são temas de direito tributário que eu tenho que estudar, que eu não fazia ideia que existiam, e aí a gente vai e conversa com ele. Levanta uma dúvida, trago, porque às vezes a minha dúvida é a dúvida do Antônio. Eu sei tanto de direito tributário quanto você, cara. Para você ter ideia, Fala para mim. Ajuda para minha mãe para fazer meu imposto de renda. Então, cada um tem a sua área. É isso aí. Eu queria que você falasse o nome dos seus colegas que fazem o pod com você, porque merecem, são maravilhosos todos. São maravilhosos todos. A gente tem meu amigão, o Gui, a Bruna Bife, que é a advogada que você assistiu a live com a minha mãe, Sim. a Carol, a Bruna Fante, são duas Brunas, né? Então a gente diferencia a Bruna Bife e a Bruna Fante, a Carol, a Rafa, o Vini,
e acesse. No bom Adoro esses nomes assim, só o Gui, a Rafa. Maravilhoso. Eu queria te perguntar também, Gabriel, ainda sobre o podcast. Por exemplo, quando eu gosto de um assunto de vocês, eu vou lá e eu ouço 3, 4 vezes. Teve um assunto de vocês que falava sobre mercado financeiro. Cara, eu amei aquela história do mercado. O rapaz porque eu vejo que vocês escolhem um para falar mais sobre aquele determinado. Cara, eu quero dar os parabéns para esse moleque, menino maravilhoso, porque eu sei que ele é jovem, mas é um jovem com tanto talento, que coisa linda como ele falou. E eu ouvi umas 4 vezes este programa. A minha pergunta é, o podcast, ele marca para você como eu ouvi uma vez só, ou ele marca que eu entrei 4 vezes e assisti inteiro 4 vezes? É por visualização. É como um Reels, por exemplo. Então, você, Antônio, assistiu 4 vezes, conta 4 vezes. Pra gente, conta assim como 4 vezes. Você curtiu ele, conta a curtida. Se você só visualiza, só tem a visualização. E aí, vai da plataforma. Hoje a gente usa o Spotify. Então, é por vezes que vocês assistem mesmo. Então, eu tenho alguns que eu também assisto mais de uma vez, conta mais de uma vez que eu assisti, não tem problema. Entendi. Posso falar meu top 3, que eu sou fã? O meu primeiro, obviamente, mercado financeiro, para mim, está em primeiro lugar. O meu segundo pensão alimentícia, foi maravilhoso muito também. Bom, muito bom mesmo. Muito, muito bom. Eu assisti esse umas 2 vezes. E com 3 vezes eu voltei para assistir tudo sobre o Lula. Parabéns, maravilhoso. Você foi demais, demais. Eu quero dizer, no começo eu tenho que ser honesto. No começo você estava um pouco partidário, mas depois você foi tão técnico que qualquer pessoa não precisa gostar do PT, não precisa gostar de política, ela só precisa querer entender os assuntos para quando alguém falar de determinados assuntos, você ter um pouco de conhecimento. Então eu te aconselho, não olha para o podcast pensando, falando sobre o Lula, porque ele está falando com técnica. E olha, parabéns, porque foi uma coisa incrível. Obviamente que no começo você estava muito petista. Mas acho que foi uma ideia da gente tentar, como eu posso dizer, amenizar um pouco o clima, fazer uma piada, porque quando a gente entra nesse tema, né, até partidarizando ele já, em todos os temas que a gente entra, a gente vai tentar, de alguma forma, expor ele sob o viés do direito, mas dizer, olha, tem um ponto-chave aqui. No caso do Lula, por exemplo, a gente não consegue, que é, né, um dos casos que a gente mais tratou no podcast, que a gente quis fazer vários outros conteúdos, mas é que chega num momento em que a gente precisa dizer, ó, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Tem alguém que tá fazendo, enfim, tá errado nessa história. Então isso vai acabar, sim, soando bastante partidarizado. Mas eu acho que o bom do nosso... Mas, Gabriel, se você me permite, como ouvinte, eu posso falar que é bom isso que eu falei, que as pessoas podem ir lá e assistir, porque sim, é como você falou, você está falando de um político muito forte, de uma história muito forte, então é impossível não estar um pouco partidário. Mas a técnica, o entendimento que a gente tem quando termina, e aí o que eu acho interessante, o que eu achei interessante do podcast, que aliás quem quiser ouvir lá, é o podcast Abre as Corpos do Lula, né? Acho que é alguma coisa assim. Abre as... Obrigado, direção. Estão me corrigindo aqui. Quando você assistir inteiro, você vai entender que ele fala numa técnica geral do conteúdo de tudo aquilo. A gente sai dali entendendo tanto de tudo que foi falado e que foi dito. Então, isso é muito incrível. Demais. Acho que a ideia é essa, né? É pegar um tema que tá ali sendo discutido, que são alguns temas, a gente vê que o pessoal tá falando coisas que tá fugindo do que é de verdade o tema, e a gente fala, não, peraí, vamos sentar,
Cara, é até um pouco chato chamar essa responsabilidade para falar, olha, então, eu também estudei aqui, sabe? Eu conheço esse tema, trabalho com ele, e na verdade ele é assim, sabe? Expor ele de uma forma assim, olha, eu entendo o que você, qual é a sua preocupação, qual que é a sua indignação, mas a gente precisa tratar do direito. Isso aqui, não estou perguntando se eu gosto do Lula, não interessa isso, porque tem coisas que estão acontecendo com outras pessoas que eu não gosto, que pelo direito eu tenho que ser contra. Ser um advogado criminalista é sempre lutar a favor do direito, é sempre do direito de liberdade, é nunca permitir que alguma coisa, que o Estado dê um passo, a polícia, o Ministério Público dê um passo além do que a lei permite. Só isso. Isso serve para todo mundo. Toda vez que existe uma condenação errada, toda vez que existe uma falha processual escancarada, ela vitimiza pelo menos 3 pessoas. A vítima daquele processo mesmo, né? Porque se tem uma vítima ali, significa que alguém sofreu um dano. Se essa pessoa sofreu um dano e não teve a reparação, ou a pessoa que causou o dano não é julgada corretamente, a vítima tem um problema. A pessoa que está sendo julgada, porque ela não está sendo tratada com justiça, e outra, a sociedade. Toda vez que existe uma falha processual, uma injustiça, ela ataca a sociedade, porque a justiça ela tem que se manifestar para nós. E isso não significa que o juiz tem que julgar para o povo. Significa que o povo tem que entender qual que é a medida de justiça, que é a lei. E é isso que eu estou dizendo. Eu defendo a aplicação correta da lei. Nem para mais, nem para menos, independente de quem seja. E isso está muito claro no podcast. Demais. Eu não posso deixar de perguntar isso. Você e seus colegas, obviamente, deixa eu tomar uma água, por favor, a garganta está seca. Imagina. Dá um gole. Vocês têm um programa, desculpem, vocês têm um programa pronto. Esse programa vai para a rádio. Você sabe que hoje o rádio está crescendo muito, voltando a ter o seu lugar. Nunca deixou de ter, mas teve uma queda. Mas hoje está muito, muito em alto. O podcast, esse Spotify, nordestino falando inglês é um terror, mas tudo bem, vocês entenderam. É maravilhoso. Então, está crescendo muito. Eu como fã, há essa possibilidade de eu ouvir vocês numa rádio com o programa? A gente já recebeu um convite, sim, de uma rádio da internet, igual você falou, um programa pronto a gente tem, né? Um formato de programa já estruturado. E para aplicar aquilo dentro da rádio. Só que naquele momento, isso foi uma decisão coletiva do Bonde, não aceitar a proposta porque não se encaixava dentro dentro da mesma flexibilidade que a gente tem o nosso podcast. Porque que acontece? O podcast, a gente tem essa liberdade de trabalhar ele durante a semana no horário, no dia que couber para todo mundo. Quando eu tenho um programa de rádio, assim como um programa de televisão, a gente costuma ter, né, horários fixos. Então, por exemplo, hoje eu tinha a disponibilidade de, às terças-feiras, participar às 9 da noite dessa live, que é o horário que a gente tem o papo com o Antônio, que é o seu programa, dentro do seu horário estabelecido. E tudo bem, só que para isso eu tive que, por exemplo, eu estou perdendo a gravação do podcast. E aí, como a gente conta com um grupo de pessoas, como a gente tem um trabalho de flexibilidade, naquele momento não cabia a gente participar da rádio. Infelizmente, era uma oportunidade muito legal, que a gente imaginou que nos daria, assim, uma experiência... Cara, rádio, uma experiência totalmente nova, totalmente... Com certeza, e maravilhosa. Muito maravilhosa. Só que, infelizmente, não se encaixava para todos. E aí a gente falou, bom, se somos o bonde, cabe ao bonde ir. Ou vai todo mundo ou não vai. E aí não dá para eu fazer o mesmo programa no Spotify, sem 2 ou 3 de nós, e fazer um programa na rádio, ou vice-versa. Então a gente escolheu participar, não ir, mas continuar com o nosso programa. E, cara, a gente não se fecha para oportunidade nenhuma. Essa aqui é a verdade. Então, se vier a mesma proposta de novo, a gente vai levar, vai conversar com a mesma seriedade de novo, ou uma proposta diferente, a mesma coisa. Muito bem. Parabéns para todos, dá parabéns para os seus amigos, doutores maravilhosos todos.
Eu tenho perguntas aqui, perguntas que veio do TikTok, perguntas pelo e-mail. Legal. Então, eu quero, como a gente já está ficando com o tempo apertado, eu vou Bom. tentar ser, eu peço que você seja mais sucinto nas respostas, tá bom? Tá. Elias Figueiredo, do Rio de Janeiro, ele pergunta, eu nem sabia disso, olha aí como a gente vai aprendendo. Habeas corpus Isso. tem um preço fixo ou é de acordo com a condição financeira do réu? A advocacia ela tem uma tabela, né? Tem uma tabela para trabalhar em São Paulo, uma tabela para trabalhar no Rio. Então, o habeas corpus está lá com um valor mínimo. Eu tenho que me pautar pela tabela, mas não, óbvio que eu vendo ali se eu cobro, sei lá, 12 mil para fazer um habeas corpus e o cara não pode, eu cobro o mínimo da tabela, a gente faz parcelas, vai de acordo com é uma relação cliente e advogado. A gente consegue Então trabalhar... tem um pouco de verdade nisso, de acordo com o poder aquisitivo do réu. E isso varia. No Rio Grande do Sul, a população tem uma capacidade, em São Paulo outra. Varia bastante. Entendi. Jaqueline Militão, de Curitiba, do Paraná. Ela pergunta assim, Jaqueline, um beijo para você, maravilhosa. Ela está sempre com perguntas nos nossos programas. Ela pergunta assim, é muito comum advogados criminalistas se envolver em problemas com a justiça. Isso é porque está muito próximo dos bandidos? Ela quer dizer que alguns advogados criminalistas se envolvem... Olha, Isso é comum? A advocacia, como em todas as outras profissões, estão sujeitas a isso. Tanto a polícia, tem muito médico envolvido com muitos problemas, engenheiro, nossa, as construtoras, todas, empresários. Sempre vai haver, óbvio, uma proximidade do advogado criminalista com o crime, naturalmente em razão da matéria, né? Porque a gente trabalha com pessoas que são pelo menos processadas de cometerem crimes. Mas isso não significa que a gente cometa crimes também, não significa que isso não significa que seja comum, né? Não, e para ser bem sincero, da experiência que eu tenho, confesso não muita, mas já soma aí mais ou menos 3, 4 anos, eu não vejo isso assim como um problema na advocacia. Não me parece algo tão voltado para nós advogados. Eu acho que dentro ali desse sistema criminal tem outras profissões, por assim dizer, que estão muito mais ligadas, e a advocacia é isso. Maçãs boas, maçãs ruins, como em todas as outras. Como em todas as outras. Eliana Rebelo. Rebelo ou Rabelo? Eliana Rebelo, Palmas, Tocantins. Ela pergunta, de longe, você como advogado criminalista, você consegue cobrar os seus honorários mesmo quando a família está revoltada porque perdeu a causa? Eu acho que isso é absurdo. Seus honorários são seus honorários. Responda. O ponto é esse. Os honorários é o que a gente recebe, né? Então, revoltados com o resultado do processo ou não, eles serão cobrados. Efetivamente, por causa exatamente do serviço prestado. Uma coisa não se confunde com a outra. O advogado, ele tem uma obrigação que é o que a gente chama de obrigação de meio. Significa que eu tenho que, durante o processo, trabalhar pelo melhor resultado. Mas qual o resultado que vai vir, varia não só do advogado, mas às vezes do cliente, de como a situação se desenrola no todo. Então, o resultado final não é culpa minha. Mas a minha obrigação aqui, e é por isso que eu cobro meus honorários, é por batalhar, do começo até o final. Então, independente do resultado, precisa ser pago, é isso? Precisa ser pago. Muito bem. O Edgar Gonçalves Richard. Meu Deus, também esses nomes, gente. Edgar Gonçalves Richard. O que fez você escolher... peraí, ele é do Rio Grande do Sul. O que fez você escolher esta profissão? É um pouco do que eu falei lá no começo, né? Envolve um sentimento de vocação
pela advocacia mesmo e, mais que isso, a área criminal por conta de ver que é onde acontecem mais injustiças, de onde as pessoas estão mais sujeitas a serem maltratadas, por assim dizer, por termos um sistema que é muito antigo, muito antiquado, muito falho. Então, buscar por justiça no pior dos cenários, vamos dizer assim, né? Dentro daquilo que é o sistema penitenciário e judiciário criminal. Mas, basicamente, tentar lutar para que as pessoas que mais sofrem, sofram menos. Gabriel, você trabalhando nessa área, as pessoas falam muito sobre os direitos humanos, alguns falam contra, outros falam a favor. Eu acho que pelo menos a maioria ainda fala a favor, pelo amor de Deus. O que você fala para mim com relação a isso? Eu acho que não dá para nunca separar qualquer direito dos direitos humanos. Assim, a gente parte de um pressuposto. O pressuposto é os direitos humanos. Assim, não dá para eu falar de economia sem pensar em direitos humanos. Não dá para eu falar de função, por exemplo, função social da empresa, uma coisa totalmente de direito empresarial, diretamente atrelada a direitos humanos. Direitos humanos ele é exatamente o que traz o que é direito. Por que essa regra existe? Para preservar algum dos direitos humanos que estejam ou não na Constituição Federal. Então, os direitos humanos eles são exatamente a nossa diferenciação como seres humanos. É um pouco redundante falar isso, mas não dá para diferenciar direito de direitos humanos. Na minha opinião, né? Assim, óbvio que durante o estudo na faculdade, separação de matérias, a gente sempre vai conseguir diferenciar isso. Isso aqui é trabalhista, isso é direitos humanos. Isso é constitucional, direitos humanos. Tem uma matéria de direitos humanos que às vezes não vai ser conversada no processo civil. Mas por que existe um processo? Para garantir um direito humano. Por que existe o direito penal? Por que a gente criou o princípio da legalidade, né? Que é basicamente a regra que diz que tem que haver lei para preservar direitos humanos. Não dá para eu falar, não dá para eu excluir os direitos humanos dentro de um debate de direito, porque se for contra os direitos humanos, já está errado na essência, na raiz, assim. Então, diferenciou disso, cara, fugiu disso e é por isso, e é nesse momento que o pessoal dos direitos humanos é chamado de chato, né? Porque aí tudo é direitos humanos. Então, mas, Gabriel, você concorda comigo que já, agora não, que agora nós estamos numa situação absurda, que não há comparação igual, mas já há um tempo, isso que eu queria ouvir de uma pessoa que é da área, porque o que eu vejo, existe uma espécie de uma campanha, há uma desmoralização, há um desrespeito aos direitos humanos, há uma desvalorização. Você concorda? Isso é visível para você também? Amplamente, assim, é o nosso dia a dia. Ver isso é contra isso que a gente batalha, né? É ter que explicar para as pessoas, olha, não, a gente precisa disso. Essa regra, tudo bem, eu entendo, e é dali que eu falei, eu entendo a indignação das pessoas. O que eu não entendo é elas lutarem contra as regras que as protegem. Porque, cara, é muito simples. Pau que bate no Chico, bate no Francisco. A injustiça que acontece contra o Antônio vai acontecer com o Gabriel. Se eu tiro hoje os direitos humanos do Antônio, amanhã vocês vão tirar o meu. Então, assim, eu não posso partir igual o pessoal fala, tá bom, teve um assassinato, e aí vai vir os direitos humanos para proteger a pessoa que matou. Cara, vai vir para proteger a pessoa que matou, como vai vir para proteger a família da pessoa que morreu, como vai vir para proteger, teria vindo para proteger a pessoa que foi morta. Os direitos humanos, eles protegem humanos, independente da situação em que eles estejam. É só isso. Porque a revolta do pessoal é ver alguém que muito provavelmente fez algum mal sendo protegida, né? É aquela ideia, você fez uma coisa horrível e agora você está passando a mão na cabeça. Não, cara, não estou passando a mão na cabeça. Eu estou preservando o mínimo de dignidade que ela tem enquanto ser humano. É isso. Direitos humanos é isso. Então, saiu disso, cara, não pode, porque ele ainda é humano. Fez alguma coisa errada? Fez. Vamos processar ele? Vamos. Ele vai ser preso? Se o processo disser que sim, vai. A questão é, em todos esses momentos, ele continua sendo humano. Em nenhum desses momentos, a gente vai poder, de qualquer forma, tirar isso dele. Por isso que a gente não aceita violência policial, cela superlotada,
julgamento que não respeita ali as regras processuais, porque todas essas coisas, no final, ferem direitos humanos. E é isso, cara, daquilo que eu falei. Quando uma injustiça acontece, seja por tirar uma regra processual da pessoa, seja por colocar ela numa cela lotada, quem perde é a sociedade inteira. Porque hoje aconteceu com ele, amanhã acontece com você, com seu filho, comigo, e isso a gente não pode admitir. Basicamente é isso. Exatamente. E você colocou um ponto muito importante, que isso é muito claro, que quem se beneficia hoje com essa desmoralização, amanhã ela chora pelas coisas que vão acontecer com ela, pelos direitos tirados dela também. Exatamente. Até um exemplo que podem tomar por partidário, mas eu é muito claro disso que a gente acabou de falar, que é, por exemplo, os dois processos, do Lula e do Moro. No processo do Lula, Moro nega garantias processuais, direitos humanos do Lula. Chega no processo do Moro, ele fala, ei, peraí, e os meus direitos humanos? Opa, você não era contra aquilo? Você não era contra essas regras processuais? Por que elas também se aplicam a você? E, cara, sabe o que eu defendo? Que se aplicam para o Moro também. O errado é não se aplicarem para o Lula. Não existem... Injustiça não se paga com injustiça. Fogo não se combate com fogo, se combate com água, cara. Se você vê uma casa pegando fogo, você não vai lá atear gasolina, você não vai lá riscar um fósforo. Você vai lá e apaga o fogo. A questão é, injustiça se combate com justiça e com a regra. É isso. A gente não pode fugir disso. Doutor Gabriel, eu ficaria mais uma hora conversando com você. Eu confesso que eu não imaginava que ia ser um papo tão maravilhoso, porque geralmente as pessoas falam, vai ser advogado, falar de coisas sérias, que coisa maravilhosa. Como a gente pode falar de coisas sérias de maneira leve, né? Eu gostaria de pedir para você se tem alguma coisa que você gostaria de falar que eu não perguntei ou que eu não falei. Cara, primeiro agradecer muito a oportunidade, mais ainda pelo convite. Foi muito legal esse papo. Elogiar os programas, seus espectadores. Eu vi que a galera está super interagindo. Isso mostra muito do seu trabalho, do seu comprometimento. Eu que também estou aí nessa empreitada de criar conteúdo, vejo quanto o retorno é difícil. Parabéns para vocês. Você também tem uma equipe, parabéns para toda a equipe aí. Obrigado. Cara, desde a criação da imagem, a organização do espaço físico, eu sei que estou vendo, né? Estou acompanhando isso e vocês estão super de parabéns. Fora isso, dizer que e é uma retomada de tudo que a gente acabou falando, que cara, não dá para a gente falar das coisas com ignorância. A gente tem oportunidade de aprender as coisas, então vamos aprender. E quando a gente fala que a gente deve aprender, ter a humildade de aprender com quem sabe um pouquinho mais. Então, quando eu precisar falar sobre atuação, eu vou perguntar para o Antônio, porque ele que é ator. E ter um pouquinho da humildade são coisas muito difíceis. Cara, para advogado, aprender isso é bizarro, assim, você não tem noção, aprender humildade. Mas o ponto é, a gente precisa ouvir mais, ter mais empatia e ver se... E essa empatia no sentido de, cara, deixa eu dar uma baixada na bola, ouvir, ver quem é essa pessoa, de onde veio, para onde está indo, o que aconteceu, não julgar e partir do pressuposto de que todo mundo está aqui para viver junto, cara. A sociedade ela é construída como um social. Depende de mais de uma pessoa. Quando a gente prejudica o outro, eu me prejudico, porque eu estou prejudicando aquilo que eu faço parte. Eu não prejudico a minha empresa porque eu faço parte dela, por que eu vou prejudicar a sociedade que eu vivo? Então... Muito bem. A nossa ideia é criar um ambiente mais democrático, no sentido onde as pessoas consigam entender como que a gente vive, a partir de quais pressupostos a gente vive, de quais regras a gente vive. Então, o que eu quero hoje é, numa retomada de tudo que a gente falou, e já trazendo para a parte que é o que a advocacia criminal defende, que a gente crie mais empatia um pelo outro, não julgue precipitadamente, entenda o que as pessoas estão vivendo, vê que o cara que você acha que vai te assaltar, cara, às vezes ele passa fome. Cara, você está vendo aquela pessoa que sonegou imposto, você também não sabe qual é a situação dela, qual a situação das pessoas que trabalham para ela. Então,
E antes disso, antes de julgar o mérito das coisas, se isso está certo, se está errado, entender se aconteceu isso mesmo. Será que aconteceu? Tem tanta coisa que não acontece e a gente fala. Tem tanto crime que passa na televisão e não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo. Então, é a gente entender, se colocar um pouquinho mais no lugar do outro, viver como sociedade e a partir, eu imagino, né, foi muito do discurso que a gente fez no começo da pandemia, de que um sentimento de empatia faria com que tudo isso passasse. Então, espero que o nosso sentimento de empatia como sociedade, como pessoas, como humanos, cresça um pouquinho mais para que a gente tenha cada vez menos trabalho para o advogado criminal. Muito bem. Gabriel, eu quero agradecer muito você ter aceito o meu convite. Eu quero dizer para todos aqui que estavam com a gente, essa live fica salva, deixem um recadinho para a gente, deixem um recadinho carinhoso para esse advogado. Veja você que tem mais de 30 anos, que um menino de 25 anos tem tanto entendimento da área dele, que a gente fica babando de ouvir. A gente ficava aqui um dia ouvindo você falar. Então, eu fico tão feliz de saber, principalmente, Gabriel, que você tem esse olhar. Eu gostaria que todos os advogados criminalistas tivessem esse olhar humano para o oprimido, principalmente. Então, obrigado de coração. Amei esta live. Foi um sucesso. Obrigado a você. Muito, muito obrigado. E obrigado a todos que ficaram aí com a gente. Muito obrigado para todo mundo. Um beijo para você, querido. Vamos dar. Isso mesmo. Minha produção está pedindo uma salva de palmas. Eles adoraram você. Muito bem. Muito obrigado, pessoal. Você merece, cara. Que profissional. Sigam o @obondepodcast, hein? Ouçam nossos conteúdos. Se o Antônio gosta, certeza que os espectadores dele vão gostar também. Muito. Eu vou começar, se você me permite, aquele pedacinho que você posta no Instagram, eu vou postar nos meus stories toda vez que tiver um novo. Você permite? Meu público vai adorar. Muitíssimo obrigado. Tá bom, querido. Beijão. Fica com Deus. Deixa eu desligar um negócio aqui. Tchau, tchau.